que são os sonhos, o que eles representam em nossa vida, o que a Bíblia fala, porque uma fé supersticiosa não é inteligente. Ela acredita porque ela acha, porque ela ouviu alguém dizer alguma coisa, então ela traz aquilo como verdade, mas não tem base nenhuma. Mas a base da nossa fé está na palavra de Deus, amém? Amém. Inclusive, como princípio que nós temos até como povo de Deus chamado Batista, é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Verdade é essa, eu creio até vivida por muitas outras igrejas também, mas ela é fato fundamental para aquilo que nós vamos ver. Por isso, o tema do estudo hoje, ou da palavra, hoje é os sonhos e a Bíblia. Então, pode passar, por favor. O primeiro texto, eu gostaria de ler com vocês, ele traz aqui apenas a parte A desse texto de 2 Coríntios. Vamos ler todos juntos? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos. Muito bem. Então, mas pastor, então aqui a palavra de Deus, ela nos orienta para que nós possamos, nós mesmos, tomarmos consciência e ver, será que é aquilo que eu estou fazendo, será que é aquilo que eu digo que eu acredito, será que eu estou realmente fazendo isso pela fé na palavra, ou numa fé supersticiosa? Porque a base da nossa fé está onde? Na palavra. Por isso, próximo texto, por favor, diz assim, que toda a escritura ela é o quê? Inspirada por quem? Por Deus. E ela é também o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na... E o que é a justiça? Fazer o que é certo. A fim de que, qual o objetivo da palavra de Deus na nossa vida, ter essa utilidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado ou habilitado para toda boa obra. Amém? Então essa é a verdade. Por isso nós vamos buscar na palavra e vamos entender aquilo que Deus já permitiu que o homem aprendesse a respeito das coisas e de como isso pode fazer diferença na nossa vida, da maneira como nós entendemos ou vamos entender a partir desse momento os sonhos. Vamos ver os textos que a palavra de Deus fala sobre os sonhos. Para não ficar lendo um por um aqui, que ali deve demorar muito, acho que vai ficar muito monótono, vocês podem, se quiserem, anotar. Eu separei aqui todos os textos que falam sobre sonhos na Bíblia, né? Eu vou estar comentando rapidamente. O primeiro sonho que nós vemos na Bíblia, a primeira vez que o sonho é falado na Bíblia, é lá em Gênesis capítulo 20, verso 3, que é quando Abimeleque, rei de Gerar, recebe um sonho, é o próprio Deus dizendo a ele, Deus revela a ele e diz, olha, devolve essa mulher Sara para o marido dela, para Abraão, porque senão eu vou te matar. Basicamente foi isso. Porque Abraão entrou na cidade de Gerar e disse, olha, ela é minha irmã, né? Porque era meio irmã na verdade, mas ele disse, olha, é minha irmã. E então, ela, por ser muito bela, o rei tomou como esposa, só que aí ele não chegou a encostar a mão nela. E o próprio Deus até fala, não deixei você encostar a mão nela, porque senão eu ia te matar, porque ela é casada, ela já tem marido, o marido dela é Abraão. E aí ele acorda angustiado nesse sonho, que é onde Deus falou com ele, mostrando isso. Em seguida, o sonho seguinte nós vemos lá em Gênesis 28, verso 12, onde nós vemos Jacó tendo o sonho da escada que vinha dos céus. E essa escada, eu confesso aos irmãos, toda vez que eu vejo essa passagem, porque ele fala que tinham anjos subindo e descendo por essa escada. Eu sei que naquele tempo não tinha escada rolante, mas toda vez que eu imagino uma escada rolante. Eu não sei porquê. Mas tudo bem. Mas não é que teve naquele tempo não, irmãos. Era escada mesmo. Ele subiu degrau por degrau. Né? Porque daqui para o céu é longe. Haja degrau. Mas havia uma escada que vinha dos céus. E nessa escada subiu e desciam anjos. Tá certo? E então Jacó falou só, realmente esse lugar é o lugar de Deus. Mas na verdade Deus está em todo lugar. Só que eles estavam aprendendo ainda sobre Deus. Então, mas ali teve essa visão. E havia um propósito
textos claros, onde Deus mostra claramente quem Ele é, que é Deus que está falando, e o que Ele quer de cada pessoa, tá certo? O seguinte sonho, está em Gênesis 31:10, é o próprio Jacó, que sonha novamente, e Deus revela a ele, para dizendo: olha Jacó, chega de servir a Labão, volta agora para a tua terra e para a tua parentela, é momento de voltar para casa. Depois nós vemos Labão, agora o sogro de Jacó, teve um sonho, porque quando ele foi perseguir Jacó, no caminho, e olha que ele era um idólatra, viu? Ele era um idólatra, assim como também Abimeleque, eram idólatras, adoravam outros deuses. Labão então teve um sonho da parte de Deus dizendo: não toca em Jacó, não fala dele nem bem nem mal, vai para lá e procura ajudar direitinho com calma, porque ele estava indo já para pegar Jacó e matar, porque havia roubado as imagens dos deuses dele e tudo mais, e dinheiro e tudo. Então não é assim não. Então Labão teve um sonho também, aonde Deus falou com Labão. Depois Deus volta e fala mais à frente, em Gênesis 37, fala a respeito, fala com José, filho de Jacó. Agora é o filho de Jacó que começa a ter sonhos. E agora ele tem, a partir do capítulo 37, ele tem aqueles sonhos. Primeiro com os feixes, que representavam os irmãos, que eles estão trabalhando no campo, atam feixes, e esses feixes, então, todos os feixes dos irmãos se curvam diante do feixe dele, dizendo que os irmãos iam se dobrar diante dele. E depois ele tem um outro sonho, onde o sol, a lua e mais estrelas, que representando aqui o Jacó, o pai e a mãe de José, com os irmãos, todos se dobrando ou se rendendo diante dele, diante de José. Bom, depois do momento em que ele José foi vendido como escravo pelos irmãos, entre outras coisas, por causa desses sonhos, inclusive, eles acharam muito abusado, e aí foi levado como escravo ao Egito, e ali ele sofreu, naquele momento, aquela injustiça, foi preso, e quando preso na prisão, nós vemos que houve também 2 sonhos, agora não para José, mas quem sonhou foi o copeiro e o padeiro do rei. Eles estavam presos e tiveram um sonho, mas ali havia tudo o propósito de Deus, não só para a vida de José, não só para a vida desse padeiro, do copeiro, mas não para a vida do faraó, mas para a vida de todo o Egito e de todo o povo de Deus. Havia um caminho que Deus estava traçando. E aí aqui ele fala então, aquele padeiro e o copeiro vão e falam, tem esse sonho, falam com José, e Deus dá então entendimento a José para interpretar aqueles sonhos. E aí então ele fala que aqueles sonhos, onde depois de 3 dias um ia morrer e o outro ia viver. E assim foi. Logo depois o faraó teve um sonho. E aquele que é o copeiro que servia ao faraó, que foi liberto, foi o que viveu, na hora fala com o faraó e diz: olha, lá na prisão, isso 2 anos depois, faraó, tem um camarada lá na prisão que ele interpretou o sonho, que ele falou, deu certinho, chama ele para interpretar seu sonho. E aí ele foi e chamou. Veja o plano de Deus. E aí o sonho de faraó, o idólatra, né? Só que ele era o quê? Governador de todo o Egito, né? E queria fazer diferença na vida do povo de Deus. E aí ele pegou e falou, o faraó falou, aquele sonho das 7 vacas gordas, e depois vinham as 7 magras que saíam do Nilo e comiam as 7 gordas. E depois a plantação, que é onde tinha um pé de milho com 7 espigas gordas, bonitas, e aí depois, não sei porque esse negócio de gordo bonito, né? Combina, né? Tudo bem. Mas aí depois que vinham 7 espigas todas estragadas, e vinham e devoravam as 7 espigas gordas e bonitas. Mas aí o que acontece? A gente vê esse sonho do faraó, e José foi e interpretou, Deus deu a ele a compreensão, né? Agora, mais à frente, veja o quanto a gente tem, tudo isso foi em Gênesis. Aí a gente passa para Números. Em Números nós vemos Midian e Arão, né? Eles não têm sonhos, e nem Moisés, mas nesse texto Deus fala com Arão
e fala com Midian. Vem a nuvem, entra nele, ele fala através daquela nuvem, eles ouvem a voz de Deus, e Deus dizendo assim para eles, Deus diz que ele fala com Moisés através de visões e sonhos. Ele fala isso. E na hora ele deu um puxão de orelha na Midian e no Arão. Por quê? Porque Moisés tinha escolhido uma mulher, né, que não era do povo dele, para poder casar. E eles não concordaram. Como é que você, um líder, não sei o que, vai casar com uma mulher que não é do nosso povo e tal? E aí questionaram a liderança de Moisés, irmãos. Olha que perigo. Questionaram a liderança de Deus, no meio do povo. Aí lá foi e colocou, e aí Deus vai e dá um puxão de orelha nos dois e diz assim: olha, eu escolhi ele, é com ele que eu falo, não é com vocês não. E aqui, mas aí ele tem essa observação. Ele diz que fala com Moisés através de visões e sonhos. Mais à frente, Juízes, agora, capítulo 7, verso 13, nós vemos o sonho dos midianitas que o derrotaram. O que é isso? Aqui, inclusive, é uma lição boa para a gente aprender. Os midianitas atacaram, né, e foram para lá, estavam no acampamento. Gideão, é aquela história dos 300, né? Vai com Gideão vai com 300, é com esse que a gente vai ganhar essa guerra. E aí chega lá no acampamento, primeiro ele vai bem à noite, na surdina, para primeiro tomar pé da situação. E lá ele escuta uma conversa de dois soldados do midianitas. Um dizendo para o outro: rapaz, eu tive um sonho. Falei: que foi? Não, eu tive um sonho que foi assim, não sei o quê. E olha, rapaz, esse. Aí o outro falou: rapaz, isso aí está mostrando que Gideão vai vir e vai ganhar da gente. Olha o que a faz. Quer dizer, na base do achismo. Aquilo não era a revelação de Deus. Ele não falou nada daquela revelação de Deus. Ele não disse que foi Deus que mostrou para ele. Era um soldado que estava falando que teve um sonho, muito obviamente por reflexo do medo que ele estava tendo daquela situação. Mas aí o outro já toma aquilo, já transforma aquilo como se fosse uma revelação, pronto. Está feito. Gideão gostou. A palavra de Deus diz que Gideão disse que gostou e até adorou a Deus. Como na nossa linguagem, hoje seria assim: deu glória a Deus, glória a Jesus, que coisa boa. Obrigado, Senhor. Por quê? Porque ele viu que ali estava a fraqueza do povo midianita. Falou: pronto, é tudo que eu precisava, era esse coração desanimado. Aí ele voltou, se organizou, foi para lá e venceu, baseado naquele sonho, naquela superstição do povo, do próprio soldado. Então cuidado para não tomar um sonho como sendo assim, porque isso também pode ser a tua derrota, viu? O inimigo pode te ganhar por causa disso. Cuidado. Aí você, 1 Reis 3:5, Salomão, Deus apareceu para ele num sonho e disse: pede o que você quiser e eu te darei. Isso foi um sonho. Que aí ele pede sabedoria, por isso? Não quero riqueza, eu quero apenas sabedoria. E com ela Deus acabou dando tudo, todo o restante. Então, isso foi em 1 Reis 3:5. Depois a gente vai ver Jó. Jó, no capítulo 7, verso 14, olha só, eu descobri que Jó teve pesadelo. Jó fala: Deus, ao invés de me consolar, ao invés de me alentar, pois eu acordo em temores, eu acordo, como dizendo, em assombros. Jó estava tendo pesadelos, irmãos, pela situação que ele estava vivendo. Lógico que ele tem. E ele teve. Jó 7,14. E aí em seguida nós vemos os últimos relatos estão ligados a Daniel. Nós vemos em Daniel 1,17 mostrando que Deus havia dado talento para os amigos de Daniel, mas especialmente a Daniel deu o dom para interpretar, o dom de visões e sonhos para Daniel especificamente. E aí vem Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, ele tem o sonho da estátua que foi derrubada pela pedra. Em seguida, no capítulo 4, ele tem outro sonho, tudo revelado por Daniel. Deus revelou a Daniel, e Daniel chegou para Nabucodonosor e disse: olha, Deus me deu essa revelação, e ele deu esse sonho a você, e esse sonho diz isso. Olha só a diferença do que muitas vezes a gente vê hoje. E aí foi o sonho da grande árvore que foi cortada. Depois, e por fim, Daniel tem um sonho com os 4 animais. O próprio Daniel tem um sonho, quando acorda, ele procura logo escrever, porque uma das coisas que Daniel sabia é que o sonho se perde rápido.
Sonho a gente esquece logo, não esquece? Você acorda, você lembra daquele último sonho que você teve. Se você tocou o despertador, você acorda, você então, olha, estava sonhando com isso. Mas se você for ali no banheiro, quando chega no banheiro, você já esquece, não é assim? Vamos lá. E no Novo Testamento, pastor? Isso foi tudo no Antigo Testamento. Não existe mais sonhos, pessoas sonhando. O que tem ainda pode fazer a referência, como tem Ageu, que depois foi feita também por Pedro, lá em Atos, que é os vossos jovens serão visões, os vossos velhos serão sonhos. Não é assim que diz o texto? Então, isso é outra coisa, mas sonho que a pessoa teve, experiência que teve como revelação de Deus, o que tem é só isso, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós encontramos apenas no Evangelho de Mateus, nenhum outro fala de sonhos. E nenhum mostra Jesus tendo revelação de sonho, e não mostra os apóstolos tendo revelação de sonho, nenhum deles. Teve visão, Pedro teve visão, como está em Atos, foi avisado. A gente recebe até alguns avisos pelo Espírito Santo, foi avisado para não fazer isso. Mas o que nós temos aqui? José, Mateus 1,20. Um anjo apareceu quando ele pensava em fugir, lembra? Quando ele estava querendo fugir, deixar Maria, porque ele estava grávida, o anjo apareceu e falou: não, rapaz, não foge não, José. José é pai de Jesus agora, casado com Maria. E dizendo: José, não sai agora não, porque o que ela engravidou foi realmente do Espírito Santo, não é de outro homem não. Pode ficar, está tudo certo. E aí ele ficou. Outra, os magos do Oriente. Os magos que vieram do Oriente receberam também da parte de Deus um anjo dizendo, mensageiro, dizendo em sonho para eles: olha, não voltem para Herodes, vão embora por outro caminho. E eles iam voltar para Herodes depois de ver Jesus para dizer onde Jesus estava. Eles diziam: não vá para Herodes, que Herodes quer matar, vai embora. E eles foram. Depois, o anjo apareceu para José dizendo: olha, Herodes está querendo ir, vai para o Egito, foge, vai para o Egito, que Herodes vai querer matar. E aí eles foram. Depois que Herodes morreu, o anjo veio de novo em sonho e disse: agora volta para Israel. Só que aí, nesse que voltaram, mais uma vez apareceu dizendo: mas não volta para Judá não, fica na região da Galileia, porque lá em Judá o filho do Herodes ele estava mandando, é o Arquelau. E aí, se você for para lá para ajudar, ele vai te matar, fica na região da Galileia. Aí ele foi para lá e ficou. E por último, a gente vê uma questão de sonho, mas que na Bíblia não fala que foi de Deus, não fala que foi algum tipo de revelação, ou que um anjo veio, não fala nada disso. Apenas o texto, Mateus 27, 19, que diz assim, que fala que a mulher de Pilatos, na hora do julgamento, e a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque às vezes a gente assiste um filme, e lá eles dão outra contextualização. A gente tem que estar ciente do que a Bíblia fala. A Bíblia não diz que ela era crente ou não naquele exato momento. A Bíblia não fala que ela estava ali, mas ela sabia que Jesus era justo. E ela tinha tido um sonho que deixou ela muito angustiada. Então ela falou: olha, não condena ele, porque esse homem é justo. E ela fala: apenas que teve um sonho e ficou muito angustiada com isso. Só isso, mais nada. Então, resumindo, o que nós temos de Bíblia para falar é isso. Agora, existe também algum texto que eu separei, isso foi de revelação de Deus, ou algumas que eram apenas sonhos da pessoa. Mas existe também, a Bíblia fala, tem 3 textos que eu coloquei para vocês, que fala do sonho sendo usado, inclusive como ferramenta de magia. Está em Deuteronômio 13, é esse o texto: quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder, que tal sinal ou prodígio de que houver falado, ele disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e vamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus nos prova. Olha o que ele está falando aí, ó. Para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha só, e veja o que ele está dizendo. A pessoa, ela diz que teve um sonho, ou então você de repente tem um sonho, e a pessoa vem e traz uma revelação, uma explicação do seu sonho, e depois esse sonho acontece. Olha só, aquilo que a pessoa falou acontece. Ele diz: e sucedeu um tal sinal ou prodígio. Olha aí.
Só que ele está falando, se isso for contrário, for pesado, for diferente do que eu ensino, não vá atrás, não acredite. Porque para algumas pessoas, o fato de alguém falar alguma coisa e aquilo acontecer, é prova de que veio de Deus. Mentira, irmãos, cuidado, não é bem assim. Mas não tem texto que fala que se um profeta falar e o que acontecer é de Deus. Esse é apenas uma das provas, mas não é a única. A gente tem que ver outras. Se tiver de acordo com a palavra também, porque se for contrário à palavra, não é de Deus não, meu irmão, porque Deus não é Deus de duas palavras. O que ele diz é fiel e verdadeiro, está aqui, ó. Cuidado com isso, irmãos. Às vezes a gente aprende coisas na macumba, a gente aprende coisas na pagelança, né, na magia negra, nas coisas que são do mundo, nas coisas que são das trevas, e a gente traz aquilo como se fosse uma verdade para a nossa vida cristã. Está errado, irmãos. Às vezes eu já vi cristão, por exemplo, dizendo, conheça, eu estava procurando esse negócio aqui, aí eu vi inclusive estudos, eu procurei, que estudo é esse aqui? Aprenda sobre os nomes dos demônios. Aí tinha lá Tranca-Rua, aí tinha, como é que é o nome da Pombagira, aí tem Preto Velho, tem não sei o quê. Aí peraí, me diga uma coisa, eu vou tirar a Bíblia, está escrito isso, irmão. Isso está escrito na Bíblia do diabo, não está dizendo que não, está escrito lá. Mas na Bíblia, a palavra de Deus, não tem nada disso escrito. Quer saber o nome do demônio? Demônio. Não precisa, para que saber mais do que isso? Não é porque para expulsar você tem que saber o nome do demônio. Onde é que está escrito isso na Bíblia, meu irmão? Onde é que está escrito isso? Isso é uma coisa que o diabo está colocando na cabeça do povo que é crente. E não tem nada de verdade nisso. Quando Deus expulsou o demônio, diz: sai, acabou-se. Sai o demônio fulano de tal, da Silva Beltrano. Não tem nada disso não, não tem nome e sobrenome de ninguém não. É sai e acabou, em nome de Jesus. A gente vê o texto de Jeremias, que ele diz assim, olha: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Olha aí, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer com que o povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Como apenas sonho. Porque sonho, irmãos, é sonho. Mas o que é o sonho, pastor? É sonho. Sabe o que é, irmão? Basicamente, sonho. Sonho é o seguinte: todos nós, quando nós vamos dormir, você deita, fecha o olho e começa a entrar naquele sono, roncando ou não importa, cada um tem o seu jeito, né? Você, de 30 a 40 minutos, em média, isso é a regra geral, de 30 a 40 minutos você entra num sono chamado sono profundo. Depois disso, mais ali 1h30 mais ou menos, quando são umas 2 horas de sono, você entra no que eles chamam de sono REM. Esse REM é uma abreviatura, não é nem um nome assim que não, é um nome científico, que ele diz que é um estado aonde esse é o estado do sonho, é onde você sonha, é onde todo o seu corpo, a parte da musculatura, ela deixa de ser usada e o seu olho fica rapidinho mexendo de um lado para o outro. Já viu alguém dormindo assim? Que o olho fica mexendo? Que o olho mexe assim, você vê, parece que o olho, você olha assim, a bolinha do olho está mexendo. Repara ali, quando uma pessoa estiver dormindo, bem que pessoa dorme, dá uma olhadinha e você vê a bolinha mexendo. É quando a pessoa está sonhando. A musculatura está toda relaxada, e a mente, através do inconsciente, está produzindo sonhos. A ciência já descobriu isso, irmãos. A ciência está em conjunto com a palavra de Deus, sabe? Aí o que acontece? Nós vemos o que são os sonhos, pastor. Aí você junta tudo isso que você vê e aquilo que você nem percebe que vê, mas que vê, aquilo tudo vai colocando na mente. E nesse estado chamado REM, é o momento onde o nosso
ele começa a fazer uma higiene mental, ele começa a limpar os canais, porque o nosso cérebro ele funciona através de chamados filamentos elétricos, sabia? Você tem eletricidade dentro de você, são os chamados neurônios, né? E ali é descarga elétrica, tem sinais elétricos que ficam as informações, é por isso que é tão rápido. Você pisou um negocinho e logo pergunta. Você vai dar informação para o cérebro manda você tirar o pé e você tira. Mas é tão rápido, é a velocidade que não é eletricidade, a velocidade é rápida. E aquilo vem, e aí então o seu cérebro, ele faz uma higiene, ele começa a limpar esses filamentos. Sabe? Quando você está sonhando. O seu consciente relaxa, a sua guarda ela baixa, e o seu inconsciente entra em ação. Por isso é que seu sonho é tão bom, ele não faz sentido. Você sonha com gente, uma hora você está na igreja, outra hora a igreja vem à sua casa, não é assim? Aí daqui a pouco você está no teu trabalho, não é? Não tem isso. Aí uma hora parece que tem uma pessoa que está voando, outra hora está aqui, outra hora não está mais. Uma hora você está falando com uma pessoa, daqui a pouco essa pessoa já é outra. É uma coisa que não faz sentido, não tem nexo. Essa é uma das razões, inclusive, pelas quais normalmente a gente não consegue lembrar dos sonhos. Porque são coisas meio loucas. Não foram feitos até para a gente lembrar, foram feitos para dar essa higiene mental para a gente. Segunda coisa, o sonho, ele existe, irmão, também para ajudar, inclusive, você a ter o seu cérebro melhor, até para você aprender mais. Eles já descobriram isso. Eles têm um aparelho que mede o funcionamento de cada parte do cérebro. Cada área do nosso cérebro ela tem um funcionamento específico. Tem uma área que é a área de memória, outra tem a ver com a nossa coordenação motora. Cada parte do cérebro tem responsável por alguma coisa. E aí o que acontece? Quando eles têm um equipamento que chama PET, que verifica o funcionamento do cérebro, né, quando está fazendo determinadas coisas. E aí o que acontece? Eles viram que a pessoa, quando ela sonha, e todos nós sonhamos de 4 a 6 sonhos por noite, tá? Mas pastor, eu não sonho não, você sonha, você só não lembra, mas você sonha de 4 a 6 sonhos por noite. Só quem não tem sonho, irmão, é quem está, por exemplo, tomando medicamento, o medicamento para dormir, né? É aquele medicamento, medicamento forte para dormir. Então, assim que começa a tomar esse medicamento, de início você não sonha, mas aos poucos você volta a sonhar, mesmo tomando o medicamento. De início você para de sonhar, mas depois você volta, porque ele interfere nisso. Mas aos poucos você volta a tomar. Pesquisas já demonstraram isso. E aí o que acontece? E aí você sonha. E aí a sua capacidade de aprendizado